O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E o patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. E diziam: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é o teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Amados, como eu lembrava então no início da Santa Missa, no momento de acolhida, nós celebramos hoje com a igreja o Dia Nacional da Bíblia, que é o dia de São Jerônimo, que se celebra no dia 30, que vai ser sábado. São Jerônimo, um padre Jerônimo, foi o tradutor das Sagradas Escrituras, das línguas originárias. Nós temos Bíblia hoje na nossa mãozinha. Os protestantes têm Bíblia na mãozinha deles, os evangélicos têm Bíblia na mãozinha deles, graças a esse padre Jerônimo, que traduziu as Sagradas Escrituras, graças à igreja, que guardou as Sagradas Escrituras e que a multiplicou para que todos tivessem acesso. E aí, como eu falava no começo, como o próximo domingo mais próximo já vai ser mês de outubro, então a gente antecipa para esse último domingo de setembro para celebrarmos o Dia da Bíblia. E nesse mês de setembro, nesse ano, a igreja pede que a gente leia o livro de Efésios, que tem no Novo Testamento, uma cartinha, que tem apenas 6 capítulos, bem curtinha, são 5 páginas, dá para a gente ler em pouco tempo. Então vamos nos empenhar, quem sabe por ali, muitos de nós que já estamos afastados alguns dias da leitura da Bíblia, vamos voltar, porque a carta de Efésios é um texto maravilhoso para a gente ler aí nesses dias ainda. É uma leitura breve, vale a pena, é muito enriquecedora. E hoje, estimados, a palavra de Deus, nós temos esse texto da parábola que Jesus Cristo conta para os seus discípulos, para fazer a gente refletir um pouquinho. Jesus conta para os discípulos uma parábola sobre o reino, ele está falando do reino de Deus, né? E ele diz que o reino de Deus é como um patrão que saiu para contratar trabalhadores para trabalhar com ele na vinha.
Vocês se arriscam a dizer quem é esse patrão? Deus. Então Jesus está falando do reino de Deus. Ele faz essa parábola para que a gente entenda. Então ele diz: o reino de Deus, o céu, é como um patrão. Ele sai 5 horas da manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Esse patrão é o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai Criador. Sai para contratar os trabalhadores. Quem são esses trabalhadores que ele quer contratar? Nós. Para trabalhar na sua vinha. Qual é a vinha do Senhor? A igreja, a eternidade, a vinha do bem, aquela vinha da boa semeadura. Então o patrão Deus quer contratar trabalhadores para trabalhar para Ele, para anunciar o reino de Deus, para viver o reino de Deus, para pregar a palavra, para colocar a palavra em prática. Ele sai às 5 da manhã, contrata alguns que já aceitam, ele chama aqueles para trabalhar: ide para a minha vinha. E o que é que eles fazem? Vão. Então vem, segue-me, vem trabalhar comigo. Eles vão. Depois esse patrão sai às 9 horas da manhã. E ele contrata com esses primeiros 1 moeda de prata. Essa tradução que a gente leu aqui fala 1 moeda de prata. Tem uma outra tradução que fala 1 denário. O que significa que é uma diária. A diária de um dia de trabalho é o suficiente para sustentar a família naquele dia. É um pagamento justo. Ele contrata essa moedinha de prata. Depois ele sai às 9 da manhã, promete pagar o que é justo, sai de novo ao meio-dia, sai às 3 da tarde, contrata outros: ide para a minha vinha, eles vão. Por último, ele sai às 5 da tarde. Vocês sabem que horas termina o expediente? Às 6 horas. Eles vão trabalhar até às 6. É quando termina o dia, né? Lá naquela tradição. Termina com o pôr do sol às 6 horas da tarde. É até um limite. E ele contrata às 5 horas. Ele chega numa praça, o patrão, e vê um monte de gente desocupada. E ele pergunta para aqueles desocupados: o que é que vocês estão fazendo aí na praça? Jogando dominó o dia todo, né? Até parece a Praça da Figueira, já viu lá na Praça da Figueira? Jogando dominózinho. Estão aí na Praça da Figueira, jogando dominózinho o dia todo, um xadrezinho. Não foram trabalhar por quê? Porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Aí ele chama: ide para a minha vinha. E eles aceitam e vão. Chega o final do expediente, 6 da tarde, e o patrão chama o administrador para acertar as contas. Quem é esse administrador que vai acertar as contas? Quem? Jesus. Não é Jesus que vem para julgar vivos e mortos, para acertar as contas no final dos tempos? Ele chama. Chegou o final dos tempos, chegou o final da tarde, chama o administrador para vir acertar as contas e pagar a cada um. Só que aí o patrão dá uma ordem que já estremece as estruturas, porque ele pede para chamar primeiro os últimos, primeiro os que trabalharam só 1 horinha. Daí fica todo mundo arregaladão lá. Quanto será que ele vai pagar, né? Quando eles vêm, ele pagou 1 moedinha de prata, que é a diária de um dia, para aqueles que trabalharam só 1 hora. Os outros devem ter pensado assim: poxa vida, hein? Eles trabalharam 1 horinha, vão ganhar ganhar uma moeda de prata. Nós trabalhamos o dia todo, vamos sair daqui ricos hoje. Só que aí quando chegam os primeiros, o patrão paga para eles a mesma coisa, a mesma moedinha. E aí, eles ficaram contentes? Ficaram contentes ou não? Não. Mas olha só, quando eles foram contratados, o que é que o patrão prometeu para eles? Eles trabalharam e agora estão recebendo o quê? Por que eles ficaram descontentes? Se eles estão recebendo aquilo que eles foram contratados e que foi prometido para eles. Por que será? Se eles foram contratados para trabalhar o dia, a promessa era de que eles recebiam uma diária, receberam a diária, ficaram infelizes por quê? A pergunta de Jesus já dá a resposta. Jesus olha para eles e diz assim, Jesus, né, na parábola, o que está acertando as contas diz, ele chama até de amigo: amigo, não estou sendo injusto contigo. Nós não contratamos 1 moeda, então pega a moedinha e volta para a tua casa, vai lá sustentar a tua família, comprar uma margarininha para passar no pão, passa ali na padaria, na Santa Helena, compra um pãozinho, leva uma margarininha doriana, vai passar no pãozinho.
ou uma quali. Era o sustento, era o suficiente. Só que eles discutiram com o patrão. E aí o patrão diz assim: por acaso, se eu não fui injusto contigo, tu estás com inveja porque eu estou sendo bom? Com inveja porque eu estou sendo bom. Só Deus é bom. E a inveja daqueles foi justamente essa. Eles viram que quem trabalhou só 1 hora ganhou o mesmo salário que eles. Se acharam injustiçados, não porque eles não estavam ganhando o que não foi prometido, mas porque eles queriam que o outro ganhasse menos. Ora, isso é inveja. É quando a gente quer que o outro não tenha aquilo que nós temos. É uma inveja. O dinheiro não é meu, eu estou recebendo o que eu fui contratado para receber. Deixa o patrão dar quanto ele quiser. E o patrão diz: eu estou dando para eles o que eu acho que é justo. Não fica com inveja porque eu estou sendo bom. A lógica do Senhor não é a mesma lógica que a gente. O Senhor nosso Deus, Ele é justo, mas além de justo, Ele também é bom, bondoso. É justo e é bondoso, é bom. Por isso é que nós às vezes não conseguimos entender. Então o Senhor chama alguns que vão seguir o seu caminho, e esses seguirão o caminho do Senhor desde criancinhas, serão cristãos, vão para a IVC, vão receber os sacramentos do batismo, vão viver na igreja, vão participar do grupo de oração, vão ser do movimento de irmãos, e vão participar e vão ser ministros, e vão estar na igreja, vão anunciar a palavra, vão educar a família toda na graça de Deus, e desde o comecinho, e no final das contas, no acerto das contas, vão receber o salário que o Senhor prometeu, que é vida. Qual a vida? Vida eterna. Outros que talvez vão encontrar o Senhor depois. Talvez outros que primeiro foram fazer outras coisas, foram andar em outros lugares, foram trabalhar em outras vinhas, que não a vinha do Senhor. Mas de repente lá pelas 9 da manhã, ou pelo meio-dia, ou pelas 3, ou até pelas 5 horas da tarde, no finalzinho, o Senhor vai tocar no coração deles e vai chamar do mesmo jeito que chamou os da primeira chamada. Vai para a minha vinha, eles vão dizer: vou, Senhor, porque eu sei que só eu andei perdido, andei em outras vinhas, mas eu sei que a tua vinha é a vinha da salvação. Vão receber a mesma salvação e a mesma vida eterna. E nós temos que nos alegrar com os trabalhadores da última hora e não invejar, porque eles estarão conosco na eternidade e a promessa de Deus é a mesma. Sabe, tem muitas pessoas, e a gente olha aí hoje nesses censos do IBGE, o tanto que cresce o número das pessoas que se dizem sem religião, os ateus. Pode ser que lá na última hora o Senhor os encontre e os chame. E se eles tiverem essa graça de dizerem sim, eles receberão o mesmo salário. Esses que o Senhor encontra na última hora estavam na praça. E qual que é a resposta dele? Ninguém nos contratou. Ninguém falou do reino para a gente, Senhor. Ninguém nos anunciou o nome de Jesus. Ninguém nos chamou para a tua vinha. Aí o Senhor diz: então eu te chamo, vai para a vinha. Existem muitos que nunca ouviram o nome do Senhor. Sempre que eu leio isso eu lembro, lá na Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do planeta, fica na África. 10% da população é cristã, 90% são de outras religiões, são muçulmanos, são animistas. Eles não sabem de Jesus ainda. Aí chega alguém lá, chegamos nós, os missionários, as irmãs religiosas, vamos anunciar o nome de Jesus e vamos convidar: vai para a vinha do Senhor. Muitos dizem não, preferem ficar onde estão. Outros: vamos, eles vão receber o mesmo salário que a gente, a vida eterna. A palavra de Deus pede hoje, filhos, que a gente invoque o nome do Senhor. Primeira leitura que nós lemos hoje aqui, é da profecia de Isaías, lá no capítulo 55, e o profeta diz assim: buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado, e invocai-o enquanto ele está perto. Nós que já sabemos do nome do Senhor, nós que já ouvimos, devemos buscá-lo. O que é buscar o Senhor? Procurar conhecê-lo, invocar o seu nome, pedir que ele esteja conosco. Fica conosco, Senhor, nós devemos dizer.
invocar o Senhor, pedir o nome do Senhor, enquanto Ele está perto. E a gente cantou no Salmo, vocês lembram que a gente cantou no Salmo, irmãos? Quem lembra? É o Salmo de hoje, não de 10 anos atrás, hein? Olha, quem acertar vai ganhar um pirulito. Quem sabe fala alto aí. Meu Deus, 2.000 pessoas dentro da igreja. Uma pessoa lembra do Salmo de 15 minutos atrás. E olha que o Salmo foi bem cantado, hein? Muito bem cantado. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Invocar o nome santo do Senhor, invocar o Senhor, pedir ajuda de Deus para nós, conversar com Deus, pedir que Deus venha em nosso auxílio, orar, chamar Deus, para que a gente não caminhe sozinho na vida, mas que a gente caminhe com Deus, pedir Deus para ir conosco. Há muito tempo atrás, eu aprendi uma lição que eu aplico na minha vida, eu vou partilhar com você. De manhã cedinho, a gente pede o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem comigo durante esse dia. Vamos receber as alegrias e as dores desse dia, mas vem comigo, Espírito Santo. Fica comigo, para que eu não esteja sozinho. Nas alegrias, nas tristezas, nas tribulações, chamamos o Espírito Santo e invocar o Senhor. O Senhor está perto daquele que o invoca. E o demônio? E o capeta? E o Satanás? Ele está perto de quem? Daquele que o invoca também. Às vezes, filhos, lá dentro de casa, a gente diz assim: a minha casa é um inferno. O capeta vem. Tu diz assim: essa vida, aquela palavrinha que começa com a letra M e termina com a letra A. Essa vida é uma, o capeta vem. Seu desgraçado, o capeta vem. Um palavrão, o capeta vem. Um berro desnecessário, o capeta vem. Aquele que nós invocamos se aproxima da gente. Aí você decide na companhia de quem você quer andar. E aí você invoca quem quiser, você quiser que ande contigo, né? Eu falo muito das musiquinhas. Tem muita gente. Quem participou do cerco de Jericó, levanta a mãozinha. Olha, graças a Deus, bendito seja, pode. Naquelas semanas a gente andava no trabalho, em casa, cantando só aquelas musiquinhas, não é? Bênção sobre bênção. Se a gente fica escutando um monte de outras musiquinhas que tem por aí, eu falo das musiquinhas que falam umas letras aí, que Deus o livre. Só Jesus na causa. Tem cada coisa que tem nas letras dessas músicas. Eu penso, meu Senhor do céu e da terra. E aí se a gente fica cantando essas musiquinhas, é aquilo que a gente vai assimilando. Vejam, meus amados, o demônio não tem poder nenhum, não tem força. O demônio tem astúcia. O poder é de Deus, a força é de Deus. Então o demônio sabe. Água mole em pedra dura. Aí ele bota. Tu bota lá numa rádio, na outra rádio, na outra rádio. E na outra rádio é tudo a mesma porcaria. Só na 105.5 é que pode escutar uma musiquinha melhor. Merchandising. Filhos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente começa a falar essas coisinhas, começa a ouvir essas musiquinhas, né? E aí a gente começa às vezes, sem perceber, repetir aquelas atitudes e aquelas ações. E a gente começa a achar que aquilo é o certo. E as nossas crianças, picurruchinhas, começam a dançar aquelas músicas, maluco. E começam até a achar engraçadinho.
E as mães começam a comprar aquelas roupinhas para as crianças e começam a achar lindo. Bate até retratinho e posta no Instagram. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente está invocando e quem nós invocamos se aproxima. O Senhor também se aproxima de quem o invoca. Por isso que é importante invocar o Senhor, o nome santo do Senhor, estar em estado de graça, estar na presença de Deus, trazer o Senhor para a nossa casa. Isso que eu falo sempre, ter em casa um oratório, um lugar de oração, uma imagem de Nossa Senhora, de São Padre Pio que celebramos ontem. É uma graça ter na nossa casa um local onde as pessoas olhem e vejam um crucificado, um coração de Jesus, um coração de Maria, e invocar o Senhor. Segunda leitura, para nós terminarmos, porque o padre já falou demais de novo, né? São Paulo falando aqui aos Filipenses: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha o que São Paulo já está tão aproximado de Deus. E São Paulo foi um dos que foi contratado às 5 horas da tarde, né? O Senhor passou, ele já inclusive tinha andado por outras vinhas, já era perseguidor de cristãos, mas o Senhor o chama e paga para ele a mesma moedinha. E ele diz, olha só, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Se eu viver na carne, entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Olha o que ele fala: sinto-me atraído para os dois lados, tenho o desejo de partir para estar com Cristo. Partir para estar com Cristo, o que ele está desejando, filhos? Morrer. Ele já está tão em Deus, e ele crê tanto na presença de Deus, e crê tanto nesse salário da vida eterna, que ele já está disposto. Olha, Senhor, morrer para mim é ganho. Tudo que ele pede é só uma coisa importa para mim: viver à altura do Evangelho de Cristo. Ele quer viver à altura do Evangelho, ele quer proclamar, ele quer imitar, ele quer seguir Jesus, ele quer ser aquilo que o Evangelho é. E daí ele diz, para mim, aqui é o primeiro capítulo de Filipenses, versículos 20 e 24, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Lembra que a gente cantou essa música esses dias? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. É o nosso salário, nossa moedinha de prata é chegar ao céu. A gente precisa repetir com Paulo: viver para mim é Cristo, viver o Cristo. E daí aquilo que não é Cristo a gente deixa de lado. Morrer para mim é ganho. E Paulo diz, às vezes eu sinto vontade de partir, só que ele deixa isso no tempo de Deus, mesmo que ele já esteja pronto para morrer, para estar com Cristo, mas ele deixa no tempo de Deus. Deus é que sabe. E ele até fala ali em Filipenses, para vocês, né, para o povo de Filipe, é melhor que eu permaneça para falar de Deus para vocês. Quando o Senhor achar que a minha missão acabou, ele me chama, mas eu estou preparado para ir, porque morrer para mim é ganho. Filhos, quando a gente vai invocando o nome do Senhor, quando a gente vai cantando as musiquinhas do Senhor, rezando com o Senhor, participando da Santa Missa, vivendo a graça, a gente passa a viver o Cristo, entender as dificuldades e as alegrias, passa a compreender a eternidade, passa até mesmo a desejar estar com o Senhor, mas a gente entende que o Senhor é o Senhor das coisas, que a gente tem essa coragem de dizer, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. É uma luta todo dia, até chegar ao céu. Essa luta é para não cair. Essa luta é para não desistir. Essa luta é para não falar palavrão. Essa luta é para não ser invejoso. Essa luta é para não ser infiel. Essa luta é para viver segundo Cristo. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar todos os dias. Mas a gente nunca vai estar lutando sozinho quando estivermos lutando para chegar ao céu. Vamos cantar esse pedacinho, meus amores?
Podemos ficar sentadinho mesmo, bem bonitinho, mas vamos cantar para aprender e para fazer essa graça, seguir São Paulo, como São Paulo diz pra gente. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. E não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Não estou mais sozinho, o Senhor luta comigo. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Olha aí. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Vamos cantar juntos, filhos. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Pra gente ler em casa, anota aí no teu coração, Filipenses capítulo 1, leia depois. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Vamos ficar de pé? Mais uma vezinha a gente canta esse refrãozinho, para entrar no nosso coração, para ganhar força, para nós desejarmos viver essa graça na nossa vida. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Que o Senhor combata conosco. Não estou mais só nesta batalha. Não estou mais só nesta batalha entre o bem e o mal. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos acompanhem por toda a nossa vida e em toda a nossa luta.